Olá, boa noite. Olha o áudio no auditório. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Só um minuto. Aumenta o som na mesa. Tá, é a mesa. Tá verdinho. Tá saindo som? Olá, boa noite. Pessoal que estiver assistindo no YouTube, por favor, se puder sinalizar para a gente se está o áudio normal. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui na nossa casa física e os que chegam através dos nossos canais no YouTube, através da TV CE Humberto de Campos e da TV Secal de Santa Catarina. Hoje, em decorrência de alguns imprevistos técnicos, a nossa palestra será somente o áudio para quem estiver acompanhando pelos meios digitais. Pedimos a compreensão de todos os internautas que estão conosco nessa noite. Caso, no decorrer da palestra, a gente consiga retomar a imagem, aí voltaremos com imagem e áudio. Mas iniciaremos somente com o áudio. Vamos ler a mensagem que foi recebida na porta por todos vocês. Sinais de alarme. Há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é maior, quando passamos a ver ingratidão nos amigos, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando passamos o dia a exigir esforço sem prestar o mais leve serviço, quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota do álcool ou da pitada de entorpecente, quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Toda vez que uns desses sinais venham a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. A mensagem de Irmã Sheila, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Vamos agora serenar os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, evocando na nossa tela mental a doce imagem do Mestre Jesus, amigo incomparável de todas as horas, rogando a Deus, Pai misericordioso e bom, por mais uma noite de atividades, pedindo que abençoe todos aqueles que estejam ligados
conosco, conectados com essa atividade de alguma forma. Que o nosso palestrante seja instruído, amparado, intuído pela espiritualidade maior, para que a sua fala reflita os preceitos evangélicos da Boa Nova. Pedimos que abençoe a cada um de nós, a cada lar, a cada família. E nesses dias turbulentos, Senhor, seja sempre Tu o nosso farol e guia nessa caminhada. Viva Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Nós teremos hoje a palestra com o nosso irmão Antônio Carlos, que é palestrante espírita e trabalhador do Centro Espírita Humberto de Campos, sobre o tema A Nova Era. Antes da palestra, vamos convidar o nosso irmão Figueiredo para a nossa vibração musical. Boa noite a todos. Parecem estrelas cadentes, sempre a iluminar, sob ordens de comando, para as trevas dissipar. São vozes do céu ressoando, são liras acompanhando, sob o toque de um clarim, início da nova era, encontro do céu e a terra, e nos espaços sem fim, sob o toque de um clarim, início da nova era, encontro do céu e a terra e dos espaços sem fim. É o encontro de irmãos, é a vontade do Pai, quando diz Senhor, Senhor, a todos iluminai. É o encontro de irmãos, é a vontade do Pai, quando diz Senhor, Senhor, a todos abençoai. Parecem estrelas cadentes, sempre a iluminar, sob ordens de comando, para as trevas dissipar. São vozes do céu ressoando, são liras acompanhando, sob o toque de um clarim, início da nova era, encontro do céu e a terra e dos espaços sem fim, sob o toque de um clarim, início da nova era, encontro do céu e a terra e dos espaços sem fim. É o encontro de irmãos, é a vontade do Pai, quando diz Senhor, Senhor, a todos abençoai. É o encontro de irmãos, é a vontade do Pai, quando diz Senhor, Senhor, a todos abençoai. Parecem estrelas cadentes, sempre a iluminar.
Obrigada, Figueiredo, pela bela canção. E agora vamos dar início à nossa palestra da noite, convidando o nosso irmão Antônio Carlos para a sua fala. Antônio Carlos, seja bem-vindo. Muito bem, boa noite a todos, a todas, a todos que estão nesse auditório, que enfrentaram a chuva de há pouco para aqui estarem. E chover no nosso sertão é uma dádiva. A gente tem sempre que exaltar a grandiosidade da natureza, que na época certa manda as chuvas para enverdecer a nossa caatinga, que fica muito mais bela com essas águas do verão. E boa noite a todos aqueles que estão linkados pela TV do Humberto de Campos e outras redes, hoje com o áudio, né? Então, e imagem também. Minhas meninas se esforçaram ali e recuperaram. Tecnologia sempre é algo que às vezes nos dá um trabalho, mas é um grande avanço na nossa humanidade. Então vamos lá conversar sobre essa nova era, que é algo tão esperado. Embora essa nova era já está em curso aqui na humanidade desde a vinda de Jesus aqui na Terra. São 2000 anos de esforços grandiosos dos condutores da humanidade terrestre para essa transformação da humanidade que está aqui aprendendo nessa escola do universo que nós chamamos de Terra. E para iniciar o nosso trabalho, lembramos de um poema que tem no livro Parnaso do Além-Túmulo, do poeta Cassimiro Cunha, um poeta de Vassouras, no estado de Minas Gerais, que nos diz assim: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e que a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e frutos de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em tua luz. O espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Com base nesses ensinos de Jesus, nós delineamos essa nova era, que será o mundo de regeneração aqui na Terra. Claro que quem tem que construir esse mundo de regeneração não são os avatares que governam a Terra. São nós, pessoas comuns, que laboramos aqui na Terra, que vamos aprendendo através das transformações paulatinas do cotidiano, de reencarnação a reencarnação, o aprendizado do amor. E através do aprendizado do amor, que leva-nos a patamares de educação ainda muito desafiantes para todos nós,
nós vamos conquistando essa nova era, esse mundo de regeneração, através de conquistarmos aquelas bem-aventuranças que Jesus nos exortou no Sermão da Montanha, de sermos mansos, pacíficos, buscadores da justiça, humildes e todas as qualidades necessárias ao homem de bem. Nós tivemos sempre na humanidade homens memoráveis que buscaram entender os indivíduos e a sociedade, entender como melhorar a vida aqui na Terra. Normalmente nós falamos dos avatares religiosos que já passaram por aqui ou estão entre nós. Falamos de uma irmã Dulce, de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Gandhi e de outros tantos, de um Chico Xavier, né? De um Frei Damião, tantos outros na área religiosa. Mas temos os grandes espíritos que passaram pela Terra e ajudaram em todos os campos do conhecimento. Lembramos de um grande filósofo, sociólogo, Augusto Comte, que buscou, através do seu conhecimento, dar novos rumos à criatura humana, através dos seus estudos de sociologia e desenvolvimento da teoria positivista. E conseguiu êxitos memoráveis nesse campo. Outros tantos passaram por aqui, e alguns incompreendidos por grande faixa da humanidade. Um deles, Karl Marx, no século XIX, buscou também entender o homem e a sociedade através do desenvolvimento do seu materialismo histórico e dialético, em que buscava entender a sociedade do ponto de vista do capital e do trabalho, confrontando sempre que o trabalho é superior ao capital, fazendo com que determinados padrões existentes, logo depois da Revolução Industrial, nos levassem a outros patamares na relação capital e trabalho. Esses homens também desenvolvem essa era nova aqui na Terra, porque é na interação indivíduo e sociedade que nós vamos nos completando como seres humanos aqui na Terra, tornando com que os direitos individuais e sociais possam vicejar uma qualidade de vida melhorada. Emílio Durkheim também é outro sociólogo que, através do estudo das ciências naturais, nos trouxe outros olhares sobre a vida e sobre a sociedade, com as suas teorias da sociedade mecânica e também de outros patamares, que mostra que o homem está sempre a evoluir das leis naturais para as leis sociais, em que a solidariedade orgânica influencia o capital e o trabalho dentro da sociedade humana, fazendo com que as nossas relações se humanizem nesse processo. Max Weber é outro dessa área dos estudos sociológicos que buscam, através das ações humanas,
completar o nosso pensamento sobre nós mesmos, sobre a sociedade. Todos esses homens, embora divirjam em determinados pontos de vista, busca com que a sociedade se torne coesa, se torne mais humana, que o ser humano possa elaborar o progresso individual, o progresso social, o progresso coletivo aqui na Terra. Então, vemos também na sociologia contemporânea, depois desses pais da sociologia que citamos, o Baumer, Sigismund Baumer, polonês, que desencarnou há pouco tempo, em 2017, em que ele, comentando a sociedade contemporânea, nos traz o conceito de modernidade líquida. E um conceito que tem muito a ver com o que nós fazemos atualmente. Normalmente, e através da internet, temos muito isso, desta relação de um para com o outro, em que basta um tique, que basta um clique para que possamos expandir as nossas relações ou excluí-las. Pessoas que a gente nunca viu pessoalmente, mas que se acham ofendidas quando nas redes sociais são excluídas por qualquer palavra, por qualquer ação. Né? A sociedade do consumo, em que nós precisamos a cada ano trocar toda a mobília da casa, toda a roupa do guarda-roupa, trocar de carro só porque saiu um novo modelo mais novo, mais potente. Isso tudo faz parte dessa modernidade, dessa sociedade líquida que nós vivemos agora. Mas esses seres, embora a grande contribuição que deram e dão à nossa sociedade para o seu desenvolvimento, focaram as suas teorias no materialismo, no homem físico, no homem e da mulher que começam no berço e terminam no túmulo. Por isso, é sempre atual os ensinos de Jesus, e principalmente com o adendo, com a atualização que a ciência espírita lhe dá, para entendermos a sociedade numa dimensão muito mais alargada, que é a dimensão multi ou intramundos, em que o ser já não é um ser que caminha para o túmulo, mas é um ser que vai buscando, através das suas experiências, uma transcendência, porque ele, quando se inteira da sua imortalidade da alma, da transmigração progressiva do seu ser, das reencarnações sucessivas, que são salas de aula, de aprendizado, ele alarga o seu entendimento sobre si, sobre o outro e sobre a sociedade. E a doutrina espírita, que é uma doutrina jovem, nós que somos espíritas, às vezes temos pressa que se implantasse logo na Terra os conceitos dessa doutrina de 163 anos. Mas nós passamos milênios na ignorância espiritual,
ou sabendo alguma coisa que é sempre truncada, levando o homem sempre até esse limite, do berço ao túmulo. E quando chega uma nova doutrina, que vem reformular todos os conceitos, inclusive os conceitos da ciência vigente, fazendo com que ela possa visualizar algo muito mais além, existem os contrastes, existem os contraditores. Mas a doutrina espírita, que surgiu no século XIX, um século de ebulição no pensamento humano, nos diz, através dos seus postulados trazidos a nós pela inteligência de um professor, Rivail, que se denominou para que a sua posição de mestre em França no século XIX não influísse ou não influenciasse a obra dos espíritos com o cognome de Allan Kardec. E na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo inicial, Não vim destruir a lei, vai nos dizendo: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusividade materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma à outra e marchando combinadas, se prestarão um mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já que lhe não podendo mais opor, é irresistível lógica dos fatos. Quando se fala aqui em religião, não é a religião tradicional, mas o estado de religiosidade do ser, fazendo com que ele compreenda a grandiosidade de Deus, essa inteligência suprema, causal ou primária de todas as coisas. Compreendendo que ele, ser humano, é fruto dessa inteligência suprema e, portanto, um elemento imprescindível no progresso de si, da coletividade e do universo. Que ele é imortal, que ele faz parte do eterno, porque do eterno ele veio. E a doutrina espírita, além do mais, faz-nos sair daquele lugar comum de que alguém tem a exclusividade de ser filho único de Deus. Mas todos nós, humanidade terrestre, dos 8 bilhões dos encarnados, mais os mais de 20 bilhões dos desencarnados, somos todos filhos de Deus. E que a humanidade universal não circunscreve-se somente à Terra, mas ela abarca todos os orbes habitados do universo. E a gente não tem nem como mensurar a quantidade de espíritos existentes no universo. Porque, como afirma Jesus, Deus, o Pai, sempre trabalha, sempre cria ininterruptamente. E a nova era repete novamente a mesma assertiva.
São chegados os tempos em que hão de se desenvolver as ideias para que se realize os progressos que estão designados por Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade e suas percussoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, os abalos e as discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo concluirá. Seria uma pretensão? Mas nós sabemos que uma informação ou uma revelação concatena as demais. E o Espiritismo, não trazendo nos seus ensinamentos nenhuma alegoria, mas a firmeza de que o espírito é imortal e de que a pátria espiritual, não o céu nem o inferno, mas a pátria espiritual é a realidade do espírito, a verdadeira morada de todos nós, descortina esse mundo novo. E a ciência e a religião vão dar as mãos naturalmente. Não puderam, é claro, até hoje, entender-se porque, encarando cada um as coisas do seu ponto de vista, de exclusividade, reciprocamente se repeliram. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. E esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo material, que até agora só a ciência espírita o descortinou para todos nós, através da mediunidade, que nos traz as relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Tais leis são imutáveis quanto às que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. E assim nós vamos, através da experiência, tendo mais firmeza de buscar essa nova luz que vai se fazendo nas nossas consciências, dirigindo a nossa razão para esse encontro lógico com a fé raciocinada, saindo daquela fé em que você tem que crer por crer, porque há mistérios diante de ti que não podem ser revelados. Então, a doutrina espírita assusta a muitos, porque ela descortina todos esses mistérios possíveis de serem descortinados pela criatura humana no seu atual estágio aqui na Terra. Claro que vencer essas barreiras dessa nova era que se descortina na vida da humanidade não são fáceis, porque tem que vencer as barreiras da ignorância, da imperfeição do espírito humano. Mas Deus, nos seus desígnios, traz como preceito dessa realização a lei do progresso, que é uma lei divina. Então, essa nova era que se descortina está exatamente dentro dessas leis divinas que regem a nossa vida. Claro que ainda somos poucos a defender esse preceito
essa verdade. Mas é desta maneira que pouco a pouco vão se disseminando as leis naturais que regem a vida. Não é algo assim abrupto, porque nós sabemos dentro da escala espírita que a maioria de nós somos espíritos imperfeitos. A maioria de nós é aquele espírito ainda perrengue, que conforme estar na escala espírita, nas questões 100 e 101, nós somos espíritos que temos uma predominância sobre a vida material. E que o que nos toca ainda são as duas chagas da humanidade, das quais deriva todos os defeitos, todos os vícios e todas as outras mazelas, que são o orgulho e o egoísmo. Egoísmo que nos leva na Terra ao materialismo, a dizer, não, eu não preciso de nada. Eu não preciso dessa relação minha com Deus. Eu não preciso de nenhum estado de religiosidade. Eu, com Deus, eu me entendo. Mas eu me isolo de todos os conceitos, de todas as pessoas, de todas as relações. Eu me transformo em alguém prepotente, que me completo por si mesmo. E nós só nos completamos com o outro. E Jesus veio aqui exatamente trazer esse conceito. Porque antes dele, nossas relações com o divino eram através dos sacrifícios. Sacrifícios de todas as ordens nós já fizemos. Pessoas, coisas, animais. Como nós dizíamos, para aplacar e agradar as divindades, que normalmente não se tratava do ser divino, ser superior, essa inteligência suprema, essa inteligência que norteia todo o universo. Eram os nossos deusezinhos íntimos, seres claros que tinham alguma evolução, mas que coordenava tribos e nações. E é exatamente Jesus que vem nos trazer essa noção de Deus Pai, Deus Amor, e das relações com o outro, das quais eu posso crescer, eu posso me completar. Que é com o outro que eu construo a sociedade. E nos traz a maior condição ética para que o ser humano possa fazer o seu percurso em sociedade. Fazer o outro aquilo que deseja que o outro nos faça. Não é eu fazer o melhor para mim, para que o outro também possa fazer. É eu fazer o outro aquilo que quero que o outro me faça. Então Jesus veio trazer exatamente essas noções. E no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, destinação da terra e causa das misérias humanas, no item 6, vai nos falando. Muitos se admiram que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e tantas enfermidades de toda a natureza. E daí conclui que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam e que o emitem, e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar na Terra que não estar toda a humanidade, mas apenas uma pequena fração da humanidade, como eu já disse. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo.
Ora, o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que o de uma aldeia em confronto com um grande império. Então, se a gente tem essa visão de que todo o universo é habitado, nós ampliamos o nosso conceito de humanidade e veremos que a nossa Terra é apenas uma classe de uma grande escola universal. Uma classe de aprendizado de espíritos ainda muito precários no seu senso moral e no desenvolvimento da sua inteligência. E é exatamente a benevolência desses seres maiores que Jesus os comanda e do próprio Cristo, que ele vai nos dando paulatinamente essas informações. E que abre, a partir do século XIX, as portas do mundo espiritual para que a gente possa entender a vida, que a gente possa entender a imortalidade da alma e não se assuste com o fenômeno biológico da morte. Estávamos comentando ontem aqui mesmo nessa casa, durante o evangelho que se faz na sexta-feira às 15 horas. Normalmente, nós nos alegramos quando nasce uma criança. Fazemos festa. E ficamos tristonhos, ficamos abalados, ainda perguntando a Deus o porquê. Quando alguém do nosso relacionamento desencarna, morre o corpo físico. Mas não ficamos alegres se um ente querido nosso está preso num cárcere e chega a época da sua libertação? Porque a vida nossa aqui no mundo é isso. Quando entramos na vida, entramos numa prisão que penetramos num corpo que nos limita às ações mentais, o conhecimento do espírito. E quando saímos desse corpo, depois de cumprirmos, claro, as nossas tarefas aqui na Terra, as quais devemos sempre valorizar, nos libertamos das amarras do corpo e a nossa compreensão sobre a vida e o universo se amplia, como nos fala Leon Denis na sua obra memorável Depois da Morte. No Evangelho de Jesus, ele nos traz uma noção do que somos aqui na Terra e por que nós temos os nossos temores. No capítulo 24 de Mateus, que ele fala do sermão profético, ele vai nos dando noção dessa nova era, mas fazendo-nos um alerta, falando com seus discípulos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Porque todos nós, pelo atavismo que nós trazemos das religiões que abraçamos e da cultura do nosso mundo, achamos que o mundo vai ter um fim. Que de repente os céus vão se abrir
e que as potências divinas vão chegar aqui abruptamente e escolher uns e escolher outros, uns que irá para a glória eterna, outros serão condenados para sempre. É uma noção errônea da grandiosidade e da bondade de Deus pregada por Jesus. E explicando aos seus discípulos o que aconteceria no transcurso das eras, não só há 2000 anos, mas em todo o tempo, ele vai dizendo, respondendo, acautelai-vos que ninguém vos engana, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantos tem pela terra? Prometendo o reino dos céus a qualquer custo, ou mesmo comprando o reino dos céus. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Vede que não vos assustei, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Nós temos no mundo mais de 200 focos de guerra. Às vezes vemos falar nessas mais proeminentes, porque estão no foco dos países que comandam a economia do mundo. E aí nos assustamos. Mas as guerras existem em todos os continentes e todos os quadrantes. Guerras terríveis acontecem no continente africano que nós não tomamos conhecimento, em que a fome, a miséria medra. Por isso que tantos se arriscam a atravessar em botes precários os mares para se aportarem nas praias da Europa, com o intuito de fugir dessas violências que acontecem. Mas, como Jesus disse, isso não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentado e a matar-vos, e sereis odiado por todas as nações por causa do meu nome. Então, muitos serão escandalizados e far-se-á uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Quantos às vezes são enganados por esses seres que dizem missionários do Deus, ou mensageiros de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esses tempos que nós estamos vivendo, quantas pessoas às vezes deixam de ser servidores do bem porque defendem ideologias esdrúxulas. Ontem mesmo estava conversando com um companheiro que cuida de uma instituição e ele disse, muitos deixaram de contribuir porque mudou no Brasil, no ano passado, a forma de governo. Ajudavam por conveniência, mas não por um sentimento de caridade. E isso, essa iniquidade, porque as pessoas se fincam os seus conceitos no orgulho, no egoísmo e na vaidade, de dizer, eu estou ajudando, mas se me contrariar, eu não mais farei isso. Fogem daquele preceito de orar pelos diferentes, de orar mesmo pelos inimigos. E o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
E nesse sermão profético tem uma passagem que às vezes nós não notamos, porque nós nos fincamos nessas questões que estão intrínsecas em nós da nossa inferioridade, da prática do mal, da prática da imperfeição. E no final, Jesus encerra dizendo: e este, o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja que o fim dessa era, da era de provas e expiações, só chegará para nós quando o evangelho do Cristo, a boa nova do reino, estiver pregado em todas as nações, todas as criaturas o compreendendo e o praticando. Nós temos esse grande desafio. Barreto, Figueiredo, Alzamira, Edna e os outros companheiros e companheiras que estão aqui, de propagarmos esse evangelho se temos pressa desse mundo de regeneração. Porque enquanto nós não aprendermos a amarmos-nos sem restrições, sem preconceitos, esse mundo de regeneração não virá. Embora haja o projeto para se resolver isso. E o Livro dos Espíritos, na questão 876, nos diz assim: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual é a base de justiça segundo a lei natural? E os Espíritos nos respondem: disse o Cristo, queira cada um para com o outro o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deve proceder com o semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que ele vos tratasse, como ele procedesse em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então, é sempre o fazer ao outro que nós vamos ter essa consagração da base de justiça. E no livro O Espírito e o Tempo, Herculano Pires, nos falando sobre esse preceito de justiça, ele nos diz no capítulo O Império de Justiça no Mundo de Regeneração: a ordem moral será o império da justiça. O mundo de regeneração não poderá efetivar-se, portanto, enquanto não criarmos na Terra uma estrutura social baseada na justiça. Já vimos que a tarefa é nossa, pois o mundo nos foi dado como campo de experiência. Submetidos à expiação e provas, aprendemos que o egoísmo é nefasto e que devemos lutar pelo altruísmo, a começar de nós mesmos. Mas como fazê-lo? Qual o critério a seguir para que a educação espírita do mundo se converta em realidade, produzindo os frutos necessários? Como fazer isso? E Kardec, respondendo à pergunta 876, ou comentando, ele vai nos dizer: o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para o outro o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que queria para o outro, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome como modelo o seu desejo
pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para os seus semelhantes senão um bem, em todos os tempos, sobre o império de todas as crenças. Sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito ao próximo. Então é através desses preceitos que nós vamos transformando esse mundo, essa era nova, esse mundo de regeneração. E é de saber que esse mundo de regeneração ele já está sendo implantado. Ele não vai se dar no ano de 1000 ou de 2057, como alguns espíritos revelaram. Ele já se dá paulatinamente. Essa geração nova que está aqui, são esses jovens que estão nascendo agora, que no meio desse século estarão na sua maturidade de seres adultos, que vão implantar o que darão sequência a esse mundo de regeneração. E essa regeneração sempre aconteceu na Terra e vai acontecer do modo mais premente. Manuel Filomeno de Miranda fala no mundo, essa transição planetária, que mais de 200 mil espíritos puros vão reencarnar na Terra, estão reencarnando e vão reencarnar na Terra em todos os quadrantes, em todas as áreas de ação. E como os espíritos puros vêm assessorados por milhares, ou milhões de espíritos superiores, será uma revolução que acontecerá logo mais na Terra. Porque todos nós que temos uma idade mais avançada, eu que já estou depois dos 70, os últimos 50 anos da Terra foi uma coisa estupenda, a transformação existente em todas as áreas, na área da ciência, na área da arte, na área do direito, em todas as áreas. Nós estamos avançando e nós não podemos nem prever o que acontecerá daqui a mais de 50 anos, o que ocorrerá. Alguns pessimistas dizem que o mundo está indo para o caos. Mas nós, espiritistas, temos a certeza que ele está indo para novos tempos, novas condições, novos patamares de vida para a criatura humana. E nesse mundo de regeneração que nós estamos almejando, no início desse processo, foram então transferidos para o nosso planeta criaturas superiores aos habitantes da Terra. Exilados na Terra, deram-lhe extraordinário impulso evolutivo. Assim, ela passou de mundo primitivo para a categoria de mundo de expiação e prova. Essa é a condição atual da Terra, mas é também a condição que ela está prestes a deixar, a fim de elevar-se na categoria dos mundos de regeneração. E para isso, a ordem moral é necessária. É precisamente a revolução ética do Espiritismo que trará a ordem moral do mundo de regeneração. Os valores pragmáticos serão substituídos naturalmente pelos valores morais, porque o homem não mais valerá pelo que possui em dinheiro, em propriedades ou em poder político, mas pelo que revela em capacidade intelectual e aprimoramento espiritual. É assim que essa transformação se dará, que isso se modifica paulatinamente. E essa humanidade regenerada, ela não vai ser assim, expurgada toda a população mundial, porque, conforme está na questão 913 do Livro dos Espíritos, nós precisamos estudar todos os vícios e veremos que no fundo dele está o egoísmo. Mas o egoísmo tem que ser tratado, e o egoísmo, fonte de todos esses vícios,
como a caridade é fonte de todas as verdades, destruir o egoísmo é uma obrigação nossa. E isso pode se dar pela educação. A educação espírita deve ser feita em todos os sentidos, através da palavra e do exemplo, numa luta incessante contra o egoísmo e em favor da caridade. E, em favor dessa caridade, esses espíritos, né, vão se melhorando. Nós vamos nos melhorando em contato com esses espíritos que vêm de outros orbes, como já vieram para a Terra espíritos nobres. No tempo de Jesus, para que ele reencarnasse, espíritos se deslocaram do mundo feliz de Sírios para dar o suporte necessário para que Jesus viesse aqui na Terra. E Emmanuel fala em Caminho da Luz, no livro Universo e Vida. Hernani Santana também nos fala um capítulo sobre isso, que Maria de Nazaré, José, Isabel e outros tantos espíritos se deslocaram de Sírios para ser o suporte de Jesus aqui na Terra. A maioria dos seus discípulos vieram de orbes outros para dar continuidade à sua obra aqui na Terra. Na Gênesis de Sinais do Tempo, capítulo 18, item 20, fala assim: semelhante estado de coisas pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que não se podia realizar senão fora do ciclo das ideias acanhadas e corriqueiras que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de escola procuraram impelir a humanidade por esse caminho, mas ainda muito jovem, ela se conservou surda aos ensinamentos que eles ministraram, foram como uma boa semente caída no pedregulho. Hoje a humanidade está madura para lançar um olhar a alturas que nunca tentou divisar, a fim de nutrir as ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo, ascensionar o movimento no sentido do progresso moral, que assinalará a nova fase da evolução humana. Eu não sei quanto tempo tem aí. Quanto tempo, Barretinho? Terminamos? E nós vamos aqui trazer um poema da nossa Maria da Guimar, que espelha isso, que se chama Evoluindo, está no livro Diagrama dos Rumos, que diz assim: célere passa o homem pela terra, e o tempo velho matemático, na fase do livre e do escravo, esculpe marcas inexoráveis. Vive o presente, minuto a minuto, sobre a guante do corpo, cela retentora. Elaborar o futuro, olhar no infinito, exaltando sempre o valor da hora, pulsando no ritmo do universo, em fraternas sístoles e diátoles, o bem é centelha que cresce, em amor, luz e humildade. E essa geração nova, ela vai fazer com que na Terra os homens sejam felizes, que ela seja povoada de bons espíritos encarnados e desencarnados. E esses outros espíritos, eles naturalmente, eles vão ser migrados para outros orbes. Por isso que Chico Xavier informou que o nosso Jesus, ele
não é só o diretor espiritual da Terra. Isso quem nos informa é Geraldo Lemos Neto, numa conversa íntima que ele teve com Chico quando ainda encarnado. O nosso Jesus é diretor espiritual de 5 orbes. Um desses orbes está nas estrelas trinas de Sírios. Por isso que no livro Renúncia, quando a Alcione fala com Antênio, ela pede a Antênio que fale com Jesus, para que lhe permita vir à Terra, assistir os seus entes queridos que aqui estão em atraso evolutivo. Porque Jesus cuida desse mundo que já é feliz. Por isso que de lá vieram espíritos para acolher Jesus. Por isso que de lá dos orbes e das estrelas de Sírios, que muitos são espíritos que cuidam daquele sistema estelar e planetário, virão espíritos já evoluídos, bons, cuidarem dessa renovação aqui na Terra. Jesus também é o diretor espiritual de um planeta ligado à estrela de Capela. Por isso que de lá vieram muitos espíritos migrados em todas as épocas da Terra para fazer com que o processo evolua. Ele cuida de nós, aqui essa parcela da humanidade de 30 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, um número aproximado, né, de um planeta de expiações e provas. De vez em quando a gente troca, que é provas e expiações, mas é expiações e provas. Provas e expiações será o mundo de regeneração. Então Jesus cuida daqui. Jesus cuida de um planeta ainda primitivo, para onde nós, que não nos enquadrarmos na lei do amor, iremos. Que ele denominou de Irum. E ainda cuida de outro planeta que está em formação para receber almas novas. Então, por aí a gente vai entendendo a grandeza desse espírito que nós denominamos de Jesus. E dentro desse processo, nós vamos entendendo, dentro do poema Marchemos, uma das estrofes do poema, que nos diz assim: é a dor que através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. É pela bondade desses espíritos que, na senda evolutiva, conforme está no livro Roteiro de Emmanuel, nós vamos crescendo, nós vamos nos organizando, e do átomo ao arcanjo nós vamos conseguindo as nossas condições de alcançarmos os impérios de deslumbrantes belezas imortais que existem no universo. Porque também em outras estrofes do Parnaso do Além-Túmulo, nesse poema Marchamos, fala: tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo seu altar. E é preciso que, através da educação do Evangelho de Jesus, nós possamos sempre crescer e progredir, porque com Jesus se implantou na Terra uma nova era. Se não, vejamos. Antes dele, a educação se mostrava em lamentável pobreza aqui na Terra. O cativeiro era consagrado por lei em flagelo comum. A mulher aviltrada em quase todas as regiões recebia tratamento inferior ao que era dispensado aos animais. O homem de consciência enobrecida, por infelicidade qualquer
ou por costiúncula de raça, eram assinalados a ferro candente e submetidos à penosa escravidão. As mulheres, porque cometiam qualquer erro, podiam ser apedrejadas com o beneplácito da justiça. Qualquer tirano desfrutava do direito de reduzir os governantes à extrema penúria, sem ser incomodado por ninguém. Feras devoravam o homem vivos nos espetáculos de divertimento público com aplauso geral. Rara as festividades do povo, que transcorria sem a vasta efusão de sangue humano como impositivo natural dos costumes. Como éramos mais ignorantes. Com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento. A gentileza, a afabilidade passam a reger o campo das boas maneiras e, sob a inspiração do Mestre crucificado, homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria, exclamando felizes: meu irmão. E continua o poeta Castro Alves: uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muito obrigado a todos e até uma outra oportunidade. Que essa era nova possa ser abraçado por nós. Eu falo sempre que as palmas sejam devolvidas a vocês em forma de carinho e afeto. O esforço para conversarmos aqui é nosso, mas o mérito de tudo é de Jesus, que nos permitiu ter essas mensagens, esse conhecimento. Rumo à era nova, com fé, coragem, Jesus no coração e a doutrina espírita como bandeira. Muito obrigado. Agradecemos, Antônio Carlos, pelas belas reflexões da noite de hoje. Agradecemos a todos que estiveram conosco aqui também, já convidando para a próxima semana a palestra sobre o tema A Vida Futura com Rosângela Oliveira. Próximo sábado às 18h30. Mais uma vez nós agradecemos a presença do nosso público aqui na nossa casa e nos despedimos agora do nosso público virtual no YouTube e daremos continuidade à nossa atividade com a aplicação do passe. Uma boa noite ao nosso público internauta.